Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Se você tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Tainá Mendes, sou professora de História e todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, eu trago vídeo novo para vocês, tá certo? Então, vem comigo, que aqui tem História Geral, História do Brasil, curiosidades, personagens históricos, dica para você passar na sua prova, no Enem, no vestibular, fazer aquele trabalho arrasar e tirar 10. Não deixa de me seguir no meu Instagram, que é o @TaiBritoMendes, que eu também tô sempre postando curiosidades sobre o universo fascinante da história. Dados avisos, vem comigo, pega papel e lápis que hoje tá bom, vambora pro vídeo. Gente, vambora. Seguinte, a videoaula de hoje é sobre a Guerra das Duas Rosas e eu vou falar um pouquinho também sobre a dinastia Tudor, tá bom? Eu tô lançando aqui uma nova playlist no canal que a gente vai aprender aqui sobre a dinastia Tudor, os governantes Tudor, tá? Então, em breve a gente vai ter um vídeo sobre o Henrique VIII e as suas esposas. É muita treta, muito babado histórico, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sobre a Elizabeth, sobre a Maria I e nada mais justo, né? Vamos começar do começo, né? Óbvio. E vambora comigo que a gente vai falar aqui hoje sobre a Guerra das Duas Rosas. Para depois a gente entrar aí na dinastia Tudor e vamos aprender hoje sobre essa história, né? Sobre essa parte essencial da Inglaterra. Gente, vambora. A Guerra das Duas Rosas, ela foi uma guerra civil inglesa, tá bom? Que ela foi uma disputa, né, pelo trono inglês entre duas famílias, tá? Entre duas dinastias, duas casas reais, né? Como vocês queiram chamar. Que foi o conflito entre a casa Lancaster, tá? Que é representada por uma rosa vermelha, e a casa York, que é representada, né, pela rosa branca. Então, por isso, guerra, né, das duas rosas. Ambas as dinastias, gente, eram descendentes da dinastia Plantageneta. Essa dinastia Plantageneta ocupou o trono inglês por mais de 300 anos, né? Foi muita coisa. Então aí, né, as duas casas herdeiras, né, descendentes, começaram a brigar para ver quem ia ficar no lugar, para quem ia ocupar o trono. Gente, a Guerra das Duas Rosas, né, teve vários conflitos, várias batalhas, tá? Períodos de altos e baixos. Ela durou entre 1455 a 1485. Foi já na Idade Moderna, mas lembrando que a gente está vindo aí de um contexto pós-Idade Média. A gente ainda tá aí nessa transição, que foi um período muito longo da história, né? Então as coisas acontecem de forma lenta e gradativa. Vou começar contando a história para vocês, então prestem muita atenção. Não é difícil, mas assim, é bem confuso, sabe? Então uma hora o poder tá com York, outra hora o poder tá com a casa Lancaster, aí volta pros York, volta pro Lancaster. Então, presta atenção para vocês poderem entender como é que aconteceu essa treta, esse babado aí histórico. Gente, o que que acontece? O rei era o Henrique VI. Ele era da casa Lancaster. Só que, gente, ele foi tendo o poder dele enfraquecido. Por quê? Porque ele perdeu a Guerra dos 100 Anos, que era a guerra, né, entre a Inglaterra, né, e a França, que aconteceu ainda na Idade Média. E ele era considerado um rei fraco e louco. O que que vai acontecer, gente? Um cara chamado Ricardo, ele era duque de York, né? Ele era da família York. Ele, gente, é o candidato, né, ao trono, né, da Inglaterra pela família York. E ele vai exigir que o Henrique renuncie o trono, porque ele acha ele maluco, muito doidão, despreparado para governar. Outros nobres se juntam a ele, né, ao Ricardo, para exigir aí que o Henrique saia do poder. Aí no ano, gente, de 1455, o Henrique, tá? O Henrique VI, ele vai organizar um exército para atacar o Ricardo, tá? Que o Ricardo tá aí querendo tirar o poder dele. Só que o que que acontece? O Henrique perde, o Ricardo vence. A gente tem aí agora, né, essa batalha, né? Tivemos aí uma batalha, um conflito entre o Henrique, da casa Lancaster, e ele vai preso, tá? Ele fica preso, e
Assim a gente tem, né, a casa York, né, com o Ricardo no poder, né? Então, com essa vitória, gente, o Ricardo, ele passa a governar a Inglaterra, como eu já mencionei. O Henrique, ele vai preso. O Ricardo, gente, ele vai virar Lorde Protetor da Inglaterra. E aí, gente, o que acontece? A família Lancaster vai ficar muito bolada, vai ficar com muita raiva, porque tinham perdido, porque o rei deles, né, o Henrique, foi preso, e aí vai ter uma nova batalha. Nessa nova batalha, o que vai acontecer? O Ricardo, né, que virou rei, que a gente acabou de ver, da família York, ele é morto. Ele e um dos filhos dele, né, morrem aí nesse conflito. O Henrique é solto, né, libertado da prisão, e assim o poder vai voltar pra família Lancaster, né, a galera aí da Rosa Vermelha. Falei que era confuso, né, então vai acompanhando aí, vai dando pausa, vai digerindo, vai prestando atenção, que ainda tem mais treta, ainda tem mais confusão. Vamos lá. Gente, o que acontece? Bolado da vida, com muita raiva, né, que o irmão e o pai foram mortos na batalha, vai vir um cara, o filho mais velho, né, do Ricardo, e ele vai se proclamar, autoproclamar rei. Ele se proclamou rei Eduardo IV. Gravem esse nome. E aí, o poder volta para casa York, dinastia York. Vamos passar 25 anos, tá? E ao longo desses 25 anos, nós vamos ter batalhas, casamentos, assassinatos, né? A gente vai ter aí essa zona, esse conflito entre a família Lancaster e a família York. A gente vai ter dos dois lados, tá? De um lado a gente vai ter o rei Eduardo, né, da casa York, e do outro lado a Margarete de Anjou. Gente, quem é Margarete de Anjou, Tainá, que não entrou na história? Você não mencionou antes. Ela é a rainha, ela é a esposa do Henrique, porque de fato, né, o Henrique VI, ele era meio doidão das ideias, ele não governava assim na prática, quem mandava era ela, né? Então a gente vai aí ter esse embate entre os dois, porque quem governava na prática era a Margarete. Então a gente vai ter aí essa treta, né, essa disputa de poder entre o Eduardo e a Margarete. Gente, no ano de 1465, tá? O Eduardo IV, né, ele captura novamente o Henrique VI e ele fica preso por 5 anos. E no ano, gente, de 1471, a gente vai ter duas batalhas, né, finais, que vai acabar de vez, né, com os Lancaster. O Henrique VI, ele é capturado pela última vez, ele ao todo, gente, é capturado por 3 vezes, ele fica 3 vezes preso na Torre de Londres, só que dessa vez ele é morto. E aí vocês pensam que acabou, que a gente vai ter paz? Não, não vamos ter paz, porque o que acontece, gente? Com a morte, né, do Henrique VI, a gente não vai ter paz. Porque os irmãos, gente, mais novos, né, do rei Eduardo, né, o Eduardo IV, lá da casa de York, o que eles vão fazer? Eles vão disputar a riqueza dos Lancaster. E aí o Eduardo, o que ele vai fazer? Ele bolado, ele inclusive manda matar um dos irmãos dele, né, vai mandar matar o irmão dele, o George, que acaba sendo, né, executado no ano de 1478. Gente, o Eduardo morre, né? Ficou esse tempo todo aí governando, mas uma hora, né, dá ruim pra ele morre. E aí, gente, o que vai acontecer? O natural, né? O trono passa pro filho dele, o Eduardo V. Só que o Eduardo V, gente, ele tinha apenas 12 anos quando o pai morreu. Então ele nunca foi coroado, ele nunca assumiu o trono. Vai vir um cara, né, um tal de Ricardo, outro Ricardo, que aquele primeiro Ricardo, lembra que eu falei no início do vídeo, foi morto, já morreu. Então a gente tá falando aqui de outro Ricardo, né, o Ricardo, irmão do Eduardo IV, né, que também morreu agora, como a gente acabou de ver. Ele vai assumir, né, aí o poder no lugar do sobrinho. E, aliás, gente, ele queria tanto poder que olha o que ele faz, olha que sacanagem. Ele vai dizer que o casamento, né, do irmão dele era ilegítimo, que os filhos também não tinham direito a nada. Os 2 filhos, né, herdeiro do trono, né, do Eduardo IV que morreu, eles vão desaparecer. Misteriosamente vão desaparecer. Então a gente não tem documento histórico, né, que comprove, mas assim, há fortes indícios, né, de que provavelmente, né, os filhos do Eduardo IV, eles foram mortos a mando do tio Ricardo, porque o Ricardo, né, queria muito ficar no poder. Então, dessa forma, né,
a gente tem aí o Ricardo, que vai se autoproclamar, vai subir ao trono como Ricardo III, né? E temos a Casa York no poder. Acabou? Não, gente, não acabou. Mas tá acabando. Segura aí que agora a gente tá se encaminhando pro final aí dessa treta, né? Eu falei que era um ping-pong, que é Casa Lancaster, Casa York, York Lancaster, fica aí nesse conflito. O que é que vai acontecer, gente? O herdeiro da Casa Lancaster, tá? O Henrique VII, futuro Henrique Tudor, ele tava exilado. E aí, gente, sabendo, né, dessa treta aí, que o Ricardo III, né, da Casa York, está no poder, né, da Inglaterra, ele volta para a Inglaterra com o apoio do exército francês, tá? Ele tem o exército francês à disposição dele. E aí, gente, o Henrique VII vai derrotar o rei Ricardo III, né, em batalha. Ele morre numa batalha no ano de 1485. E o Henrique VII, olha que inteligente, ele quer subir ao trono, né, ele quer o poder, mas ele vai selar a paz, porque senão vai ficar pro resto da vida essa treta, né? York, Lancaster, Lancaster, York, o que ele faz? Ele, o Henrique VII, né, é da Casa Lancaster, ele vai se casar com a Isabel de York, né, que ela, inclusive, era filha do Eduardo IV. Então, assim, a paz, né, entre as duas famílias vai ser selada através do casamento deles, né? E até o símbolo das casas vai se unir, formando uma nova dinastia, a dinastia Tudor, né? O símbolo da dinastia Tudor é justamente, né, a rosa branca e vermelha, né? A união aí das rosas, né, da Casa Lancaster e da Casa York. Então, assim, a gente tem agora a dinastia Tudor.